Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, que esteja tudo direitinho, né? Nós vamos começar hoje a nossa quinta aula, nosso quinto encontro aí dessas nossas videoaulas, tá legal? Espero que vocês entendam direitinho. Gostaria até que vocês prestassem bastante atenção na aula de hoje, porque ela é muito importante. Vamos lá. Nós vamos falar sobre radiciação de números reais, né? Fiz um resuminho só para vocês lembrarem os termos da radiciação, o que nós chamamos de radical, de índice, de raiz, de radicando, né? Esse símbolo é o processo que nós chamamos, processo de cálculo, que nós chamamos de algoritmo da radiciação, né? Geral. Esse símbolo aí é o processo de cálculo de uma raiz, tá bom? Toda vez que a gente falar em algoritmo, algoritmo significa o processo de cálculo matemático. A gente tem o algoritmo da divisão, da multiplicação, etc. Tá bom? E aí vamos falar da raiz quadrada aritmética, que você deve estar achando, pô, aritmética. É aritmética porque quando você extrai uma raiz quadrada, você pode ter sempre, teoricamente, dois valores. Por exemplo, você tira a raiz quadrada de 25, né? Aí você vai ver o número que elevado ao quadrado é igual a 25. E aí poderia ser dois números, poderia ser o mais 5 ou o menos 5, porque os dois elevado ao quadrado dá mais 25, né? Lembrando que menos vezes menos dá mais. Então, menos 5 ao quadrado também dá 25, tá? Então, na raiz quadrada aritmética, que é normalmente o que a gente faz, ela resolve problemas práticos. Então, essa raiz negativa, ela é excluída, tá bom? O nosso resultado tem que ser sempre maior que zero, sempre positivo, assim como é o valor do radicando, porque não existe raiz quadrada de número negativo, não é isso? Mas só que o resultado, no nosso caso também, tem que ser sempre positivo. Então, esse menos 5, que menos 5 ao quadrado também daria 25, a gente exclui como resposta, como solução. Vale só o valor positivo, o valor absoluto. Beleza? E aí isso nós, na prática, chamamos de raiz quadrada aritmética, que nós vamos conhecer como raiz quadrada, como sempre vocês conheceram. Tá? É só para vocês terem conhecimento. Aí nós vamos ver a raiz quadrada de números decimais e vocês vão observar o seguinte: na raiz quadrada de números decimais, você olhem sempre, como na letra A e C, que a quantidade de ordens decimais é sempre quantidade par. Tá vendo? Eu tenho na letra A 2 casas decimais, 0,04, na letra C eu tenho 4 casas decimais. E aí a raiz vai ser exata, claro. O número sem vírgula, tirando a vírgula dele, tem que ser um quadrado perfeito, tem que ter uma raiz exata. Tirando a vírgula do 0,04, dá 4, raiz quadrada de 4, 2. Não é isso? E tem duas casas decimais, aí basta você dividir o total de casas decimais por 2, pelo índice, vai ser o total de casas decimais do resultado, da raiz. Tá vendo? Duas casas dividido por 2, uma casa. Então dá 0,2. Aí eu coloquei para vocês como é que seria processado mesmo. Transformei o decimal em fração, daria 4 centésimos. Tirando a raiz quadrada de 4 e 100 dá 2 décimos, que realmente dá 0,2. Então, na prática, basta você fazer isso. Você pega o total de casas decimais do número que você quer tirar a raiz, né, do radicando, tá? Que tem que ser uma quantidade par, e divide por 2. Esse resultado vai ser a quantidade de casas decimais da raiz do resultado, ok? Na letra B e D, por que não é um número racional? Porque ela tem quantidade, os dois têm quantidade ímpar de casas decimais, os dois números decimais. A letra B tem uma casa e na letra D tem 3. E aí observe, eu desenvolvi para provar a vocês, que 10 não tem raiz exata, 10 é um número irracional. Tá? Então, esse número decimal 0,4, ele não é um número racional, nem a letra D, com 3.000 também, não tem raiz exata, é um número racional também. Então, a letra B e D
vão dar números irracionais. Tá? Por quê? Porque a raiz quadrada com uma quantidade ímpar, de um número decimal com uma quantidade ímpar de casas decimais, não vai ter raiz exata. Tá? Vai ter que, então, resumindo, para a raiz quadrada de número decimal, ela existir, tá? Ela for um número racional, ou seja, ela for exata, tem que obedecer duas coisas. Tá? Primeiro, o número sem vírgula tem que ser um quadrado perfeito. Tira a vírgula do número, né, e vê se ele é um quadrado perfeito. E segundo, é que a quantidade de ordens decimais tem que ser uma quantidade par. Como você vai calcular? Tira a raiz quadrada do quadrado perfeito, né, do número sem vírgula, e depois divide o total de casas decimais por 2. Tá? Vai ser a quantidade de casas decimais da raiz. Beleza? Então vamos seguir. Aí foi aí a conclusão que eu fiz com vocês, eu dei até outros exemplos ali, ó, tá vendo? Raiz quadrada de 0,49, ó, duas casas, tira a vírgula, raiz quadrada de 49 é 7, duas casas vai ter uma casa só, então vai ser 0,7, ok? Então, beleza. O de baixo, ó, a letra B, apesar de ter duas casas decimais, mas o 5, número sem vírgula, não é um quadrado perfeito, tá? Então, essa raiz não é um número racional, beleza? Na letra C, aí vem os quadrados perfeitos. O que são quadrados perfeitos? Resultado de um número elevado ao quadrado, tá? Ou seja, números que têm raiz quadrada exata. Então, aqui eu fiz até 100, ó, tá vendo? 1, 4, 9, 16, 25, 36, que não vamos precisar disso daqui a pouco. Os quadrados perfeitos é o número multiplicado por ele mesmo, elevado ao quadrado, vai dar um quadrado perfeito. E aí nós vimos, ó, como é que tira a raiz quadrada, ó, 144 é um quadrado perfeito, tá vendo? Você fatora o número, e um detalhe, a quantidade de fatores primos de cada tipo de fator primo, para ele ser um quadrado perfeito, essa quantidade de fatores primos é sempre uma quantidade par, de cada tipo. Ó. Você tem 4, 2 e 2, 3, tudo quantidade par. Tá vendo? Eu fatorei ele, olha como é que fica a fatoração, 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado. Os expoentes, que são a quantidade de fatores daquele tipo ali, isso é sempre par. E como é que você tira a raiz? Basta dividir os expoentes dos fatores primos por 2. Olha lá, 4 por 2 vai dar 2 ao quadrado, 2 por 2 vai dar 3. 4, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Raiz quadrada de 144 é 12. Tem um processo mais rápido que a gente pode fazer aqui. Ó. Como a raiz quadrada sempre vai em pares de 2 em 2, você junta lá, cada par de números vale 1 para a raiz. Ó. Junta 2, vale 1 para a raiz. Realmente, ó, 2 vezes 2, 4, raiz de 4, 2. 2 vezes 2, 4, raiz de 4, 2, tá vendo? Cada 2 iguais vale 1 para a raiz. Só multiplicar os resultados, pronto. Não precisa nem escrever ele todo fatorado. Já acha a raiz direto, tá? Então, lembrando, para ele ser um quadrado perfeito, você fatora ele. A quantidade de cada fator primo, de cada tipo, tem que ser sempre par, tá? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 3, 3... aí não seria um quadrado perfeito, porque a quantidade de fatores primos 3 seria ímpar, tá? Não é o caso. Mas aí eu verifiquei aqui o 288, olha lá, a fatoração 288 deu 2 à quinta, tá vendo? 5 não é uma quantidade par, é uma quantidade ímpar. Então 288 não é um quadrado perfeito, não tem raiz exata. O máximo que a gente pode fazer é simplificar esse número, tá? Escrever ele de uma forma irracional, aproximado. Uma outra forma de escrever um valor aproximado, tá? Como é que tu faz? Os fatores que você puder juntar de 2 em 2, você faz que nem você estivesse fazendo a raiz, ó, tá vendo? Juntei os 2 primeiro, juntei até o quarto 2, ó. E juntei os 2, 3. Aí multipliquei esse resultado. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Esse 12 fica fora da raiz, ó. Tá vendo? E dentro da raiz vai ficar o produto, a multiplicação
dos fatores que não formaram par. O único que não formou par foi o 2 ali, então fica 12 raiz de 2. Essa é a forma mais simplificada, mais aproximada, tá ok? 360 também, ó. Eu tenho dois pares de 2 de 3, aí juntei, valeu um só, 2 vezes 3, 6, fora da raiz. E os que sobraram, o 2 e o 5, aí tu multiplica, 2 vezes 5, 10, fica dentro da raiz, ok? Raiz quadrada não exata. Bom, aí tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. A raiz quadrada não exata, é claro, nós já vimos, é um número irracional. Não é isso? Raiz quadrada é um número irracional. Beleza? A raiz quadrada não exata, é um número irracional. E aí a maioria dos livros, inclusive o nosso, eles ensinam a vocês fazer isso por tentativas, vai aproximando os números, aí multiplica ele por ele mesmo, não sei quantas vezes, né? Até achar, fazer um monte de conta de multiplicação, tentativas mesmo, vai tentando, até você ver o valor mais próximo daquele número que você quer tirar a raiz. Eu acho isso extremamente cansativo, né? E meio lá da Idade da Pedra, lá do Fred Flintstone. Não sei porque que os livros, a maioria deles, só usa esse processo agora. Porque antes tinha um processo mais prático, que eu vou ensinar a vocês, que acha o valor exato, né? O exato entre aspas, mas acha as casas decimais exatas de uma raiz não exata, tá? E sem ser tentativa. Esse método era usado até pouco tempo atrás, era ensinado nos livros. Eu não sei por que tiraram, né? Agora só quem vê são os cursinhos, os grandes cursinhos, porque quem sabe usar esse método ganha muito tempo na hora de fazer um concurso. Enquanto teu colega ficar lá fazendo tentativa, você praticando isso aqui e aprendendo legal com prática, né? Você tem que praticar, porque é uma coisa nova. Você vai aprender agora. Você resolve a raiz aproximada de um número irracional, uma raiz não exata, o valor aproximado rapidinho, tá? E um detalhe, esse método ele serve também para extrair raiz quadrada de números grandes, raiz quadrada de números decimais, que o outro já complica mais. Não dá para fazer por tentativa. Você extrair raiz quadrada de números grandes, aproximada, por exemplo, tá? Esse aqui resolve qualquer coisa. Vamos ver como é que é esse método. Presta atenção. Eu fiz etapa por etapa para vocês não se enrolarem, tá? Passo 1, a gente monta o algoritmo do processo. Lembrando lá atrás, algoritmo, processo de cálculo, tá? Como você tem aquele Vzinho da radiciação, como você tem o tracinho da decomposição em fatores primos, o símbolo de divisão, tudo isso são algoritmos, são processos de cálculo. Vamos lá? Então a gente monta o nosso processo de cálculo, esse desenho que vocês estão vendo aí. É uma puxando o símbolo da radiciação e juntando com o da divisão. Tá ok? Então vamos lá. Nós montamos o desenho representativo e bota lá logo dentro do símbolo a raiz que você quer calcular. No caso, nós queremos calcular a raiz quadrada de 5 com aproximação de 2 casas decimais. Eu botei entre parênteses assim, ó, com falta de 1 centésimo. Por que com falta? Porque os números irracionais eles têm infinitas ordens decimais não periódicas. Então elas vão infinito. Se você só vai colocar ele com 2 casas decimais até o centésimo, tu vai abandonar todo o restante dos decimais dele. Então vai ficar faltando aquele restantezinho, né? Aquele pouquinho que é o restante dos decimais. Tá? Então por isso que a gente fala por falta, tá? Mas nós vamos se ligar mais na aproximação a décimo, centésimo, a 1, 2, 3, 4 casas decimais. No caso aí eu quero com 2 casas decimais a raiz de 5. Tu bota o 5, tá? Dentro do símbolo. Passo 2, eu vou baixar de 2 em 2 zeros, é parte do processo, mas tem a ver com o lance das ordens decimais serem pares. Tá? De um número decimal, que nós já vimos lá atrás. Tá? Eu vou baixar 2 zeros para cada ordem decimal do número que eu quero. Tá? Por exemplo, se eu quisesse 10, eu só botaria 2 zeros ali. Sempre pares de zero, ó. Sempre múltiplo de 2.
que a raiz é quadrada, tá ok? Então, ó, você vai, como eu quero centésimo, eu já vou colocar ali no processo 2 pares de zeros, tá vendo? No passo 2, 2 pares de zeros. E vou separar da direita para a esquerda, com pontinhos, esses pares bem destacados, ó. O primeiro par, segundo par e o 5. Ficou separadinho. Beleza? E vamos ao passo 3. É sempre de 2 em 2 zeros. Se eu quisesse 3 casas decimais, eu colocaria 6 zeros. Sempre baixo de 2 em 2. No passo 3, eu vejo qual é o maior quadrado perfeito mais próximo de 5, que é o número que eu quero. É o 4. 2 vezes 2, 4. Não seria o 9, porque que seria 3 vezes 3, que o 9 passou de 5. Tem que ser o mais próximo de 5, menor que ele. Então é o 4, não é isso? Eu subtraio do 5 o quadrado perfeito que eu achei. Então fica 5 menos 4, 1. Beleza? E passo para outra etapa, que é o passo 4. Não é isso? Calculo a raiz quadrada do meu quadrado perfeito, que é 2. Então esse 2 já vai ser o primeiro algarismo do meu resultado. O resultado eu coloco ali, ó, do lado do 5zinho ali, ó, tem aqui, tá vendo onde está a setinha? É ali que é o resultado, o local da raiz. Aí eu já boto 2. Tirei a raiz do quadrado perfeito, 2 é a parte inteira. E boto logo a vírgula, porque eu já baixei o 5, estou calculando pelo 5, a parte inteira, tá? Como só tenho 5, eu então já boto o resultado, 2, agora vamos ver a parte decimal, não é isso? Aí eu começo a baixar os zeros que eu coloquei lá, ó. Cada 2 pares corresponde a uma ordem decimal. Então baixei os 2 primeiros para calcular o 10º, tá vendo? Tá tudo explicadinho no papel, tá? E separo, quando eu baixei os 2 zeros, ficou 100. Aí eu separo com um pontinho o último zero da esquerda, o último algarismo da esquerda, tá? Aí a esquerda do ponto ficou um 10. Não é isso? Perdão, o último algarismo da direita. Aí a esquerda ficou 10. A esquerda do pontinho. Não é isso? No passo 6, eu pego, embaixo do 2, eu coloco sempre o dobro do número que está na raiz, que no caso aí é o 2. Sempre o dobro. Nesse espaço embaixo, tá vendo? Vezes 2. Então eu multiplico por 2 o valor da raiz. 2 vezes 2, 4. Tá ok? Então, vamos para o passo 7. Aí eu só faço isso. Dividimos o número da esquerda do ponto no 100, que seria o 10, divido pelo dobro da raiz. Olha lá, divido 10 por 4. Ó. Tá vendo? 10 à esquerda do ponto, divido por 4. Fiz a continha lá, deu 2. E aí vamos para o passo 8. No passo 8, nós colocamos esse resultado dessa divisão de 10 por 4, que é 2, do lado do 4 e multiplicamos pelo próprio resultado. Tá vendo? 2 vezes. Ó. Boto o 2 do lado do 4 e multiplico pelo próprio 2. Deu 84. 84 foi menor que o número 100 ponto, que é o 100. Olha lá, 84 é menor que 100. Logo, o 2 serviu para a minha raiz. Então, o que eu fiz? Joguei o 2 lá para a raiz, que é o 10º. Aí eu botei importante. Se você fizesse a multiplicação e o resultado da multiplicação fosse maior que 100, aí aquele número não serviria. O resultado dessa multiplicação que a gente fez, tá? Ele tem que ser sempre menor que o número 100 ponto. Então, no caso aqui, teria que ser menor que 100. Se fosse maior, eu ia abaixando de 1 em 1 o resultado da minha divisão, multiplicaria por ele mesmo, tá? Até que o resultado da multiplicação fosse menor que 100, para o número servir. Menor e mais próximo possível, ok? Beleza? Aí no passo 9, o que eu fiz? Para mim saber o resto aqui, eu subtraí o 84, que serviu, né? O 2 serviu, peguei a multiplicação, subtraí do 100, do número 100 ponto, ó, deu 16. E fui para o passo 10. No passo 10, baixamos os outros 2 zeros, que é da segunda casa decimal, ok? Ah lá, baixei os outros 2 zeros e ficou lá embaixo, ficou 1.600. 100 menos 84 deu 16, ficou 1.600. Botei o pontinho, né, para dividir o último zero, ficou 160 à esquerda do ponto e o zero à direita. O zero eu esqueço. Pego o 160 e faço o que com ele? Né?
multiplico primeiro, ó, a raiz agora não é mais 2. Tirando a vírgula dela, seria 22. Tá? Tira a vírgula, pega o número sem vírgula e multiplica por 2. Sempre dobrando, ó, o dobro da raiz. Agora é 44. Pego o 160 no passo 11, pego o 160 e divido por 44. Vou repetindo o processo. Tá? Deu quanto? Deu 3. Multipliquei pelo próprio 3. Olha lá, ó. Sempre multiplicando pelo próprio resultado da divisão. Deu 1.329. É menor que 1.600? É, beleza. Então 3 serviu para mim, joguei ele para o resultado que já é meu centésimo. Tá? Então resolvi meu problema, porque eu quero aproximação a centésimo, já está centésimo. Aí eu paro aí, o valor aproximado de raiz de 5 é 2,23. Tá ok? O processo é fácil, é tranquilo, tá bom? Basta, vocês têm que treinar, têm que praticar bastante. Eu quero que vocês façam todas as raízes possíveis do exercício em cima desse processo, tá bom? Para vocês, praticando, vocês vão se familiarizando com ele, tá bom? E aí eu botei mais uns exercíciozinhos para vocês, ó. Lembrando que na letra C, 57,4, você vai botar um zerinho do lado do 4 para ficar com 2 ordens decimais, olha lá. Sempre, tem que ser sempre de 2 em 2, tá? E depois vai fazer o mesmo processo. E aí eu chamei a atenção de vocês na raiz quadrada de 0,3. Tá vendo? O que eu faço? Quando eu tenho um 0, a parte inteira é 0, você bota logo 0, no resultado e corta o 0, do número. Tá? E se eu quiser, por exemplo, uma ordem decimal, aí eu baixo logo 2 zeros no número. Tá? Se eu quiser 4 ordens, baixo 2 zeros e separo de 2 em 2. Ó. Botei 4 zeros, que eu quero a centésimo, tá? E baixo 2 ordens, aí ficou 30. Aí vejo qual é o maior quadrado perfeito menor que 30. Seria o 25. Não é isso? Raiz quadrada de 25 é 5, ela é 0,5. Tá? E subtraio de 25, faço o processo, até achar o centésimo. Se eu quisesse uma casa decimal só ficaria o 30. Porque eu já tenho 3, faltaria mais um 0 só, para fazer um par. Aí ficaria o 30 e acharia do mesmo jeito. Então, começa logo com 0, para você cortar a parte inteira do número, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido legal, né? O processo ele é tranquilo, ele é fácil, tá bom? Quero que vocês façam os exercícios usando esse processo para vocês aprenderem legal, tá bom? E até a próxima aula, que vai ser a correção desses exercícios. Beleza? Um Feliz Natal para vocês e fiquem com Deus.